Oi, tudo bem? Meu nome é João Pedro e hoje eu vim falar o que é uma estrela. Uma estrela é uma grande e luminosa esfera de plasma, mantida em íntegra pela gravidade e pela pressão de radiação. Ao fim de sua vida, uma estrela pode conter também uma proporção de matéria degenerada. Observações sugerem que a formação de estrelas começou em torno de 180 milhões a 250 milhões de anos após o Big Bang. Big Bang foi uma explosão que astrônomos e cientistas falam que criou o universo. A estrela mais próxima da Terra é o Sol, que é a fonte da maior parte da energia do planeta. Outras estrelas são visíveis da Terra durante a noite, quando não são ofuscadas pela luz do Sol ou bloqueadas por fenômenos atmosféricos. Historicamente, as estrelas mais importantes da esfera celeste foram agrupadas em constelações e asterismos, e as estrelas mais brilhantes ganharam nomes próprios. Extensos catálogos de estrelas foram compostos pelos astrônomos, o que permite a existência de designação padronizadas. Pelo menos durante uma parte de sua vida, uma estrela brilha devido à fusão nuclear do hidrogênio no seu núcleo, liberando energia que atravessa o interior da estrela e irradia para o espaço sideral. Quase todos os elementos que ocorrem na natureza mais pesados que o hélio foram criados por estrelas, seja pela nucleossíntese estelar durante as suas vidas ou pela nucleossíntese de supernova, quando as estrelas explodem. Os astrônomos podem determinar a massa, idade, composição química e muitas outras propriedades de uma estrela observando o seu espectro, luminosidade e movimento no espaço. A massa total de uma estrela é o principal determinante de sua evolução e possível destino. Outras características de uma estrela são determinadas pela história, inclusive o diâmetro, rotação, movimento e temperatura, um diagrama da temperatura de muitas estrelas contra suas luminosidades, conhecida como diagrama de Hertzsprung-Russell, permite determinar a idade e o estado evolucionário de uma estrela. Uma estrela se forma pelo colapso de uma nuvem material composta principalmente de hidrogênio e traços de elementos mais pesados. Uma vez que o núcleo estelar seja o suficiente denso, parte do hidrogênio é gradativamente convertido em hélio pelo processo de fusão nuclear. O restante do interior da estrela transporta energia a partir do núcleo por uma combinação de processos radiantes e convectivos. A pressão interna da estrela impede que ela colapse devido à sua própria gravidade. Quando o combustível do núcleo de hidrogênio se exaure, as estrelas que possuem pelo menos 40% da massa do Sol se expandem para se tornarem gigantes vermelhas. Vamos falar que é uma gigante vermelha. Uma gigante vermelha é uma estrela gigante, pra caralho, luminosa de massa pequena ou intermediária, entre 0,5 e 10 massas solares. Numa fase avançada da evolução estelar, a atmosfera exterior é inflada e tenue, fazendo com que o raio seja imenso e a temperatura superficial seja baixa, abaixo de 5.000 graus Kelvins. A aparência da gigante vermelha é de amarelo-laranja, a vermelha incluindo os tipos espectrais K e M, mas também a estrela classe S, a maioria das estrelas de carbono. As gigantes vermelhas mais comuns são as chamadas de ramos das gigantes vermelhas, estrelas RGB, cujas cascas ainda estão se fundindo hidrogênio em hélio, enquanto o núcleo é de hélio inerte. Outro caso de gigantes vermelhas são as estrelas do ramo gigante assimptótico, nossa cara, que nome difícil, que produzem carbono a partir do hélio pelo processo triplo alfa. As estrelas de carbono do tipo CN e CR avançadas pertencem ao ramo AGB. Dentro as gigantes vermelhas importam no céu noturno, incluem-se Aldebaran, Alpha Tauri, Arcturo, Alpha Bootes e Gamma Crucis, G-Crux, enquanto as maiores Antares, Alpha Scorpii e Betelgeuse, Alpha Orionis, são supergigantes vermelhas. Ou seja, uma supergigante vermelha é maior que gigante vermelha, óbvio, o nome é super. Bem, agora vamos falar também sobre a anã branca. Não, desculpem, vai ser depois de eu terminar de falar sobre estrelas. Em alguns casos, fundindo elementos mais pesados no núcleo ou em camadas em torno do núcleo, a estrela então evolui para uma forma degenerada, reclinando-se para a parte do material para o ambiente interestelar, onde será formada uma nova geração de estrelas com uma maior proporção de elementos pesados. Sistemas binários e multistelares consistem de duas ou mais estrelas que estão gravitacionalmente ligadas, movendo-se uma em torno
das outras em órbitas estáveis. Quando duas dessas estrelas estão em órbitas relativamente próximas, interação gravitacional pode causar um impacto significativo na sua evolução. As estrelas podem ser parte de uma estrutura de relacionamento gravitacional muito maior, como um aglomerado ou uma galáxia. Eu já falei sobre galáxias, mas não foi um resumo bem foda. Eu falei como uma galáxia se forma e como uma galáxia morre. Mas eu vou falar sobre galáxias também. Aquele vídeo lá eu só falei como uma... Vou falar mais sobre galáxias. Bem, agora vamos falar sobre anãs brancas. Em astronomia, uma anã branca é uma remanescente estelar, composto principalmente por matéria eletronicamente degenerada. Uma anã branca é altamente densa, sua massa é comparável com a do Sol, enquanto seu volume é comparável com o volume da Terra, ou seja, uma estrela que tem a massa do Sol, mas tem o tamanho da Terra. E a fraca luminosidade de uma anã branca tem sua origem na emissão de energia térmica de reserva, não a fusão dentro de uma anã branca, processo no qual a massa é convertida em energia. A anã branca mais próxima do sistema solar é Sirius B, a uma distância de 8,6 anos-luz. É a menor componente da estrela binária Sirius. Atualmente há 8 anãs brancas detectadas entre as centenas de sistemas solares próximos ao Sol. O brilho fraco das anãs brancas foi primeiramente reconhecido em 1910. O nome da anã branca foi composto por William Lewton em 1922. Anãs brancas são objetos resultantes do processo evolutivo das estrelas de até 10 massas solares, o que significa dizer que cerca de 98% de todas as estrelas evoluirão até uma fase da anã branca. Entretanto, somente 6% dos objetos na vizinhança do Sol são anãs brancas. Embora esse núcleo seja 1000 vezes mais luminoso que o Sol e com uma temperatura efetiva que pode chegar a 150.000 graus kelvins, ele não tem uma fonte de energia adicional e irá gradualmente irradiar sua energia e esfriar. O núcleo sem o suporte contra o colapso gravitacional oferecido pelas reações de fusão termonuclear torna-se extremamente denso, com a massa típica de 0,6 massas solares, contida em um volume comparável da Terra. O colapso gravitacional da anã branca é barrado apenas pela pressão de degenerescência eletrônica. A maior parte de uma anã branca, além da qual a pressão da matéria degenerada não pode mais suportá-la, é em torno de 1,4 massas solares. Uma anã branca com massa maior que esse limite, conhecido como limite de Chandrasekhar, pode ser conhecido em uma supernova. Pode explodir em uma supernova. Supernovas são explosões gigantes, muito gigantes. Elas conseguem ofuscar até um brilho de uma galáxia. Supernova é o evento astronômico que ocorre durante os estágios finais da evolução de algumas estrelas, que é caracterizado por uma explosão muito brilhante, por um curto espaço de tempo. Isto causa um efeito similar ao surgimento de uma estrela nova, antes de desaparecer lentamente ao longo do tempo. À medida que esfriam, as anãs brancas passam a ser chamadas de faixas de instabilidade do diagrama HR, quando começam a pulsar, tornando-se anãs brancas pulsantes. Como anãs brancas esfriam vagarosamente, seriam necessários centenas de bilhões de anos para que uma anã branca esfriasse o suficiente para deixar de ser visível, transformando-se em anãs negras. Uma anã negra é um remanescente estelar teórico, especificamente uma anã branca, que se esfriou suficientemente de modo a não emitir significativamente calor ou luz. Como se calcula que o tempo requerido para uma anã branca atingir esse estado seja maior do que a atual idade do universo. Como a idade do universo é atualmente estimada em 13,7 bilhões de anos, ela ainda não tiveram tempo suficiente para esfriar ao ponto de deixarem de ser visíveis. Mesmo as anãs brancas mais velhas do disco da nossa galáxia ainda estão visíveis com luminosidade acima de 10... Nossa, cara, muito acima da luminosidade do Sol. E temperaturas superficiais efetivas da ordem de 3.700 graus kelvins. Bem, esse foi o vídeo de hoje. Eu falei sobre estrelas. Eu espero ter falado certo. Eu acho que eu cheguei muito perto do microfone. Bem, o microfone está muito perto da box. Se eu falei um pouco alto, às vezes me desculpem. Bem, eu tentei falar aqui de um jeito certo. Se eu expliquei errado,
e você já estuda o assunto, se você é um cara que curte o assunto, estuda, se você já conhece muito assim sobre estrelas, por favor, deixe o que você acha nos comentários e me corrija se eu tiver falado alguma coisa errada. Me desculpem os erros de português, eu tenho os nomes que são tão grandes, que são tão difíceis, que às vezes eu erro. Errar é humano. Afinal de contas, se fôssemos perfeitos, qual seria a graça de tudo? Bem, obrigado por assistir o vídeo e tenha uma boa noite, bom dia ou boa tarde. Adeus.